Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um bate-papo com o torcedor. Estamos aqui fazendo o nosso segundo episódio. O episódio passado a gente teve aí com o João Guilherme, né, o famoso torcedor mirim da fera. E hoje estamos aqui com o Thiago para dar sequência nessa série que a gente vai estar fazendo aqui. E caso você queira participar, é só estar entrando em contato com a gente nas nossas redes, Instagram, WhatsApp. A gente tem o nosso grupo de inscritos. O link de todas as nossas redes estão na descrição. Só vocês irem lá, entrar em contato que a gente marca aí. E hoje vamos estar aqui com o Thiago. Thiago, obrigado aí por ter aceitado vir participar com a gente. Que bom, é um orgulho, né, estar aqui participando mais de um vídeo, né? Agora respondendo, né, algumas perguntas como parte, né, do bate-papo. E é isso. Então é isso aí, fiquem com a gente, vamos embora. Tiger. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui as perguntas, né? Vai ser do mesmo jeito que foi com o João. A gente tem aqui as perguntinhas. Eu pergunto, ele responde. Se tiver mais algo a acrescentar, a gente vai conversando aí até Um bate-papo normal. até não ter mais o que falar, né? E a gente vai, pra começar. A primeira pergunta assim, que eu tenho que fazer pra você, né? É há quanto tempo que você acompanha o Petrolina? Cara, eu comecei a acompanhar... Eu não sou daqui de Petrolina, né? Então, quando eu vim pra cá, eu descobri em 2023 que tinha um time aqui, né? Futebol. E eu tava na minha casa, eu tava doente, eu tava gripado. E eu liguei a televisão, né? Pra assistir qualquer coisa. Liguei na Globo. Coisa mesmo. Tava passando o jogo do Petrolina na terceira rodada contra o Sport, 2-0. Acho que foi um gol de Henrique e um gol de Wagner Love. Foi. Aí eu, cara, tem um time aqui, velho. Então vou começar a acompanhar, velho. Começar a acompanhar. E desde aquele momento eu comecei a acompanhar. Acho que eu só assisti aquele jogo e assisti só a semifinal. Contra o próprio Sport de novo, foi? Sim, sim. Aí, então você não era daqui, você veio de onde? Eu sou do Ceará. Ceará? Do Ceará. Aí chegou, Aí foi cheguei... assistir qualquer coisa, ligou a televisão lá, tava lá passando o Petrolina, né? E o que eu acho mais engraçado é que o pessoal fala assim, né? Ficou sabendo, começou a ver o time 2023, que inclusive foi o melhor ano que a gente teve, né? Eu também, assim, comecei a acompanhar e ver mesmo, foi em 2023, foi o melhor ano que a gente teve aí, dificilmente a gente vai ter outro. Aí eu, caraca, tem um time aqui de Petrolina, velho. Aí eu não sabia, eu não tinha celular na época, né? Aí eu não sabia as datas, aí eu só ligava na televisão ali, velho. Era isso. E como você falou, você acompanha o Petrolina desde 2023. Eu acredito que essa pergunta seja assim meio óbvia, mas desses anos que você acompanha o Petrolina de 2023 para cá, qual foi assim, a maior conquista que você acha que o Petrolina conseguiu? Cara, a maior conquista foi da Copa do Brasil, né? Foi uma classificação para a segunda fase de uma maneira muito histórica, né? Um gol ali nos últimos minutos, nos minutos finais, contra o Cascavel, né? Infelizmente perdeu pro Souza, mas faz parte. Inclusive o diretor deles, né? Zombaram da gente, né? Disseram que Juazeiro é melhor que nós. Não é porque também, quando teve o jogo aqui contra o Cascavel, eu não vou me lembrar aqui agora o que foi, mas eu sei que alguém da diretoria do Petrolina provocou o Souza também. Eu acho que o Souza pode esperar que sua hora vai chegar. Foi alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Então, assim, ganharam, né? Infelizmente foi um jogo péssimo. O Petrolina começou o jogo assim muito desacordado. A gente tomou gol no finalzinho, mas depois o jogo foi bem equilibrado. Mas acabou provocando aí antes da hora, né? Aquela provocada clássica. E depois que perdeu, tomou de volta, né? O presidente do Souza já é bem conhecido por provocar muito bem aí os adversários, né? E aí teve que escutar. Eliminação triste aí. Mas pra mim foi uma classificação histórica, né? Contra o Cascavel. Sim. E foi nos últimos minutos que saiu aquele gol, então foi muito histórico. Pra mim foi muito emocionante também. E contra o Santa Cruz também, né? Aquela partida de 2023 dos pênaltis. Mas assim, você não tava no Cascavel, né? Não tava. Cara, eu como torcedor, eu lhe digo que eu tava lá. Foi o melhor jogo que eu já vi do Petrolina, com certeza. Por tudo. Estádio cheio, a competição que era. O gol do cara, eu chorei quando teve aquele gol. Eu mal comemorei assim, na hora que o Galego fez aquele gol, foi uma emoção só. Já tinha muita gente indo embora, porque o Petrolina era naquela época que saía na frente e acabava tomando um empate. Que a gente ia abrir 2-0 e tomou um empate. E naquela altura, o jogo já no finalzinho, muita gente começou a ir embora. Aí acabou saindo o gol e todo mundo voltou desesperado, cara. Foi uma cena muito engraçada e muito linda. A emoção tomou de conta. A marca, né, registrada do Petrolina. Nesses anos todos, como você descreve assim, melhor experiência que você teve com o time? Cara, torcedor do Petrolina falar melhor experiência, velho. Eu acho que foi a temporada de 2023 em si, né? Eu acho que pela temporada foi muito bom, né? O nosso time. Acho que todo torcedor que perguntar, acho que vai se lembrar muito de 2023, né? Porque foi uma temporada absurda. Muito marcante. Que pra mim aquele jogo do Sport foi meio roubado, né? Com pra certeza. mim. Se não fosse aquele jogo, né?
até porque eu acho que eles favorecem mais times de capital, né? E em si, jogar fora de casa contra esses times já é difícil, né? Ainda mais contra o Sport. Antes desses jogos aí, a última vez que a gente tinha enfrentado o Sport lá, a gente tinha perdido de 5, 4-0. Então, assim, 2-0 pra mim foi até bom, né? A gente perdeu, mas assim, foi um resultado até bom. A gente conseguiu até segurar bem. Jogando fora contra os times da capital, óbvio que tem um negocinho ali da federação pra dar uma ajudada, né? Tanto que é até difícil eles virem jogar aqui, quando vem sempre tem alguma coisa. E sobre a temporada 2023, são muitas coisas que tornam ela, assim, uma experiência boa ou uma temporada marcante. No ano de 2022 teve aquele problema do Petrolina, né? Conseguido a classificação, ele ia até disputar o título, mas por conta de umas coisas que teve lá na justiça, jogador irregular, aí tiraram o Petrolina, aí depois voltava, ficou nisso na justiça, aquilo. No final, faltando poucas semanas, acho que era uma semana pro Pernambucano começar, aí foi que confirmaram o Petrolina. O Petrolina teve que formar um time aí de última hora, foi assim, foi uma pressa com agonia. E no Pernambucano 2023, como tinha um número ímpar de equipes, toda rodada teria uma equipe que não jogaria. Aí o Petrolina pediu à federação para que ele não jogasse a primeira rodada porque não tinha um time montado, tá ligado? Teve que montar de última hora. O Petrolina não jogou a primeira rodada. Foi aí que deu pra acertar tudo na agonia só. E no final foi isso aí, a história e a equipe fez, né? Um time montado de última hora, jogou tão bem quanto, por exemplo, o time desse ano, que tinha grandes nomes, né? E tipo assim, garantiu a nossa primeira vaga, né? Pra Copa do Brasil. Que foi algo muito marcante pela competição em si. E só de pensar que se, tipo assim, nós passássemos do Cascavel, nós ia pegar o Cruzeiro na segunda. Exatamente, já pensou, ia ser fora. Realmente, assim, muito marcante, porque se você for parar pra pensar, são 3 vagas para a Copa do Brasil que você consegue pelo Pernambucano. Naquele ano só foi o Sport e Retrô. Ou seja, a gente deixou aí de fora o Náutico, o Santos, o Salgueiro, né? Então ficou assim, bons times de fora. Então foi assim, realmente foi algo muito marcante, foi histórico. Aquela temporada ali é histórica. Você perguntar para qualquer torcedor do Petrolina, realmente a temporada de 2023, cara, foi assim, disparada a melhor. E eu espero que a gente volte a viver de novo isso. Agora tá difícil, porque agora a gente tá em outra realidade, né? Mas vamos ver aí se a gente consegue futuramente voltar. Em poucos anos, né, também viver uma realidade, sair de uma realidade boa, né, como foi 2023, pra uma realidade ruim agora, porque 2023 era um sonho, jogar a Copa do Brasil, né, e participar do Brasileirão Série D na próxima temporada, que seria 2024. Aí chega 2024, tem ali uns embates, né, e nós acaba chegando 2025, esperando um time muito bom, né, porque no papel era um time muito bom, mas aí acaba sendo rebaixado e jogando a Série A2 próximo ano que vem. Você já foi a algum jogo? Qual foi o primeiro jogo? Quantos jogos você já foi? Aqui, acompanhar, tipo, ver mesmo a tragédia de perto. Caraca, eu não consegui nenhum, velho. Nunca foi nenhum? Nunca fui nenhum. Eu sempre tive a vontade de ir, né? Mas, tipo assim, sempre teve alguns embates, né? Pra me poder estar assistindo. Mas, creio eu, é porque, tipo assim, a temporada vai ser difícil, né? Próximo ano. Federação em si, como é que elas vão botar os jogos aqui no nosso estádio. Mas, dependendo, eu vou estar lá assistindo, né? Esse ano. Se der, vamos estar lá sempre apoiando, independente da situação, a gente vai estar lá para estar acompanhando. A gente já falou um pouquinho sobre essa temporada, né? Mas eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Assim, o que é que você acha que foi essa temporada, né? Trágica. Não tem corra boa assim para dizer, né? Assim, eu queria perguntar para você o que você tem a dizer sobre essa temporada e o que você espera aí, o que a gente possa esperar aí para os próximos anos do Petrolina. Cara, essa temporada foi muito ruim. Começou com bastantes expectativas, né? Por ser um técnico de fora. Não que isso aumente no currículo, né? Por ser um técnico de fora. Mas, tipo, tinha jogadores muito bons com passagens de base de times grandes, né? Como foi o caso do Thiaguinho, né? Vários jogadores aí que veio de fora, tipo o Yonder, né? Venezuelano. O Álvaro. Pô, o Álvaro. Eu acho que o pior vilão nessa temporada foi a questão da adaptação, né? Era um time totalmente novo. Né? Com técnico novo. Os únicos jogadores que, tipo, vêm do ano passado era só o Nilton e o Kim. Tem a questão do entrosamento. Tanto que se você for assistir os jogos passados, né? Dessa temporada, o time sofria com posse de bola, com finalização e chute a gol, né? O cara não conseguia muito finalizar. Chutava tudo, menos o gol, né? Exatamente. Menos a bola. Como eu costumo sempre falar quando a gente comenta sobre isso, né?
porque, tipo, não teve time certo. O Rui não conseguiu achar, assim, a escalação ideal com os jogadores que ele tinha. Todos os jogos eram escalação diferente, não dava certo. O jogo dele com 3 zagueiros, a torcida não gostava. Era uma coisa que muita gente comentava no estádio, não achava bom aquele jogo dele com 3 zagueiros. O Yonder, principalmente, que ele não jogava bem, infelizmente. Eu botei muita expectativa no Yonder. Eu achei sim que ele iria brilhar. Tanto que ele foi o que fez o primeiro gol do Petrolina, né, contra o Náutico. Foi, assim, um frango do goleiro ali, mas enfim. Foi um jogador assim que a gente botou muita expectativa, tanto por ser estrangeiro, que também já tinha trabalhado com o Rui, né? Então a gente esperava aí muita coisa. Mas, tipo assim, a questão é essa, né? Não adianta o time ser bom no papel, tem que ser bom na prática. Pegar aí o exemplo de grandes times, né? Do futebol internacional, nacional também, que tinha times bons, mas o PSG, o PSG, o Messi, mas não tinha entrosamento, não tinha entrosamento entre eles, né? Cada um buscava o objetivo e era só isso. Tinha muito discussão, né, dentro do PSG, mas puxar pro lado do Petrolina, eu acho que se encaixa bem, porque eles não eram muito adaptados. Você via o jogo, não tinha entrosamento nenhum. É igual você pegar, por exemplo, o Petrolina desse ano de 2023. Se você for olhar o elenco, esse time, você olha desse ano, você olha e fala, não, isso aqui goleou o outro. Mas o 2023 ganha fácil. Porque, com todo respeito, não era assim um elenco com bons jogadores, como era esse ano, mas que, meu irmão, aqui nós nem perdeu em 2023. A gente só perdeu fora e assim, a gente perdeu 2 vezes pro Sport, a gente perdeu uma vez, acho que foi pro Maguari também, infelizmente, e a gente perdeu pro Náutico, porque era com reserva e já tava praticamente definida a primeira fase. E foi isso, esse ano a gente marcou um gol em casa e não ganhamos nenhuma. Então assim, como você falou, né, por elenco, complicado. Esse time era bom, mas não rendeu nada. Já o de 2023 não era bom, mas rendeu muita coisa. E o nosso melhor jogador aí foi o André Lucas, né? Que se não fosse ele, alguns empates que a gente sofreu, provavelmente seria uma derrota. Provavelmente a gente voltaria até com 0 pontos pra e casa, assim, né? o André, ele foi muito importante, grandes defesas ao longo do campeonato. O único jogo, assim, que ele foi infelizmente, foi no jogo do Afogados, que eu não sei se você assistiu, que ele acabou frangando, mas também tava chovendo lá com um... E a maior derrota do Petrolina esse ano, no Pernambucano, foi um 3-0 contra o Decisão, que inclusive o André não tava. Não era ele. Foi o único jogo que ele ficou de fora. Foi o goleiro, né, que foi base, né, do Brasil. Sim, então, assim, em si foi um ano muito complicado, né, velho? Agora, o que esperar daí pra... Eu acho que o Petrolina sofre muito com a administração, né? Todo ano tá reformulando. Não dá certo isso. Pra mim, isso não dá certo. Ficar toda hora reformulando, porque é um time novo, é uma experiência nova. Tem jogadores como o Álvaro, né, e Yonder, que vivem vivências, né, diferentes, né? Porque lá na Ucrânia é muito frio, aí chegar aqui, passa muito aperto. Então, o que esperar? Você falou que sobe um, né? Porque a federação agora teve muitas mudanças entre a CBF, estão dizendo que o calendário tá muito cheio e tal e tal. Aí a federação, tanto que esse ano já caiu muitos, caiu 3, parece que vai ficar só 8 equipes agora. Só sobe um da segunda divisão, que vai ser o campeão. E vai ser complicado agora pro Petrolina. Cara, o que esperar, velho? Eu acho que não vai ser, tipo, um ano muito maravilhoso, porque é técnico novo, é um elenco todo novo. Vai porque mudar muito, né? Porque é a segunda divisão. Como né? caiu, quando o time cai, ele tem que liberar os seus melhores jogadores, como liberou o Álvaro, liberou o André. É um elenco quase todo novo, eu creio eu. E o Petrolina, nesses anos, sem tendo expectativas com jogadores de base, né? E jogadores do próprio, que vem do próprio terrão, né? Que não são jogadores profissionais, mas que eles contratam, né? Por dar uma esperança a eles, né? Dar uma expectativa pra eles. Teve as peneiras aí agora, vamos ver se com isso aí surgem bons nomes e o Petrolina saiba aproveitar, porque ano passado também teve bons jogadores aí. Ano passado o time sub-20 era bom, tinha grandes jogadores aí como Thierry, Acerola, teve outros que até vieram pra esse ano. Torcer pra que ano que vem eles saibam aproveitar aí as joias que... E eu acho que tipo assim, é um bom momento, né? Porque por se tratar de Série A2, os times são mais... Mas não tem mais experiência, né? Não tem muita experiência. Então é bom pra eles obterem, né, experiência, nossos jogadores de base. Então fica essa questão. Eu acho que por se tratar de um pernambucano, não seja bom jogadores de base. Mas agora, como é Série A2, eu acho que vai ser muito melhor. Só sobe um, né? Vai ser difícil, porque esse ano também caiu aí o Central, que tá muito bem na Série D. O Afogados também. Tem o América, que agora virou SAF. Tá vindo um grande time aí, vem campeão da
Série A3 e na Série A2 em si tem bons times aí que talvez possa atrapalhar. Porque pra subir só um, cara, realmente assim é muito complicado, né? Você tem que literalmente vir pra ser campeão. Se não for, não adianta nada. E o time mudou quase tudo em si, mudou até os administradores, né, do time, né? Vamos ver se agora vai, né? Porque só mudar e continuar na mesma coisa. Uma hora tem que dar certo, né? Vamos reformular aí pra ver se em 2029 nós tá aí no Super Mundial. Bom, pessoal, então esse aí foi o vídeo, mais um bate-papo. Agradecer aqui ao Thiago por ter topado em fazer esse bate-papo com a gente. Alguma coisa a dizer? Cara, é só agradecer, né, participar mais de um vídeo, né, falando agora sobre o Petrolina, né, como os outros vídeos foi um desastre pra mim. Esse vídeo, pelo menos falando, né? Descontraído, né? Descontraindo. Então é isso, é só agradecer e esperar aí que o Petrolina faça uma temporada bastante boa, né, pra 2029 tá no Mundial, jogando com... Então, pessoal, esse foi o vídeo. Caso vocês queiram participar aqui também, como eu já falei, as nossas redes estão todas aí na descrição. Só ir lá, mandar uma mensagem pra gente e a gente tá marcando. Então, é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Valeu!